Você quer aprender a fazer investimentos? Você quer ganhar dinheiro sem ter que trabalhar? Sem bater um prego, sem lavar uma louça, sem carpir um lote, sem trabalhar, sem fazer nada, só investindo. Você quer aprender a ganhar dinheiro, ficar muito rico sem trabalhar? Eu vou lhe ensinar nesse vídeo. Você já ouviu falar em leilão de imóveis? O que acontece? Hoje em dia, trabalhando, um trabalhador não consegue mais juntar o dinheiro para comprar sua casa à vista. Então, um trabalhador qualquer, se quiser, se não quiser, não tem problema, daí não fica sem, mas se quiser comprar a casa, vai ter que cair no colinho do banqueiro. Não tem escape, não tem ponto de correr, não tem como você comprar uma casa juntando dinheiro, trabalhando mais. No Brasil não existe mais juntar dinheiro para comprar casa à vista. Trabalhando, não vai juntar. Então não tem ponto de escapar, vai ter que cair no colinho do banqueiro. E o que acontece? O banqueiro, como é um cara muito honesto, muito honrado, trabalhador, né? Defensor da pátria, da família também. O banqueiro, ele te empresta dinheiro, mas ele precisa de garantias. Então, quando você compra um imóvel, o seu imóvel fica em garantia para o banqueiro. Então as pessoas falam, comprei um imóvel. Comprou como? Financei em 30 anos no banco. Então não comprou. Porque o imóvel pertence ao banco até que o empréstimo que foi feito no banco seja completamente quitado. Se não foi quitado, o imóvel não é da pessoa. O imóvel é do banco. E isso aí é assim que é. Por mais que as pessoas falam que compraram a casa. E outra, uma coisa que a galera fala, que se engana, né? A galera se engana. Eu comprei uma casa financiada no banco porque as parcelas é mais barato do que o aluguel. Isso é uma grande mentira, porque para você comprar a casa, você tem que dar no mínimo 20% de entrada no valor do imóvel, se você tiver o fundo de garantia para ajudar, né? Para entrar no sistema de habitacional lá do governo. Mas se você não tiver o fundo de garantia para dar a calção e para ajudar e para garantir, você vai ter que dar pelo menos 30% do valor do imóvel. Então se você vai descascar, né? vai desenrolar ali 30% do valor do imóvel na pancada e mais o valor das prestações, com certeza absoluta o valor da prestação é bem maior do que o valor do aluguel. Isso não é porque eu não gosto dos banqueiros, isso é porque qualquer um que for fazer a conta e contar o juro de 40% do valor do imóvel aplicado, mais o valor das prestações, né? O aluguel sai mais barato do que o financiamento em qualquer banco, em qualquer esquema. De 20, de 30, não importa quantos anos, mas sai muito mais barato você pagar o aluguel do que pagar o financiamento para o banqueiro. Isso é fato. Outra coisa que é fato é que não existe risco para o dinheiro que o banqueiro empresta para a pessoa. Por quê? Primeiro, que o imóvel fica em garantia. A outra questão é que o banqueiro sempre pede uma entrada. Então a pessoa tem que dar um monte de dinheiro antes de poder entrar na casa. Pelo menos 30%, se não tiver esquema do fundo de garantia. Mas 30% já é quase a metade. Presta atenção, 30% do valor do financiamento é quase que chega na metade, 30%, pelo menos. Então o banqueiro fica dono da casa e ele empresta o restante, os outros 70%. Mas se ligue no seguinte, de cada 100 mil reais que o banqueiro vai emprestar para a pessoa, o banqueiro recebe de volta 300. Então a pessoa empresta 100 do banqueiro e devolve 300 mil reais para o banqueiro. Só que o que acontece? Está ali nos contratos, né, cara? A galera assina e é assim que funciona. Se o camarada que emprestou o dinheiro do banco perder o emprego, se ele ficar doente, se ele for demitido ou o seu salário dele diminuir, o banqueiro não tem nada com isso. O banqueiro quer que o peãozinho, foda-se, tá no contrato. Se o peãozinho não pagar as prestações certinho, com 3 meses de atraso, apenas 3 mesinhos de atraso, o banqueiro pode entrar na justiça, quer dizer, não precisa nem correr processo na justiça, pode, e simplesmente com 3 meses de atraso, o banqueiro pode despejar a pessoa e colocar o imóvel da pessoa em leilão. E todo o dinheiro que a pessoa deu de entrada, todas as prestações que a pessoa pagou, o banqueiro não tem nada a ver com isso, é tudo do banqueiro, tá no bolso do banqueiro e foda-se. E o banco leiloa o imóvel e a pessoa tem que simplesmente desocupar o imóvel com uma mão na frente e outra atrás, como se estivesse pagando aluguel. Mas claro, na ponta do lápis,
vai ter pago muito mais dinheiro do que se estivesse pagando aluguel. Bom, agora vamos lá. Eu contei tudo essa história para a gente realmente entender como é que nós vamos ganhar o dinheiro. Porque nós vamos ganhar dinheiro da seguinte maneira, né? O banco prestou dinheiro para uns coitados aí, os coitados aí deram 30% de entrada, os coitados ficaram 10 anos pagando, 15 anos pagando, 20 anos pagando, 25 anos pagando. Tem coitado que ficou 28 anos pagando, faltava 2 anos para quitar o imóvel. Ficou doente, não pagou 3 prestações, o banqueiro botou o imóvel dele no leilão. E agora nós vamos pegar esses imóveis, vamos rematar o dinheiro desses coitados aí, vamos pegar os imóveis desses trouxas aí que financiaram no banco, vamos pagar à vista, que vamos pagar bem baratinho. Porque o banqueiro não quer saber, o banqueiro quer saber de ganhar mais grana. Então o que acontece? O banqueiro que já recuperou mais de 80% do dinheiro que emprestou para o coitadinho do peão lá, o peãozinho que emprestou 100 e pagou 280, esses 20 mil aí o banqueiro faz um bom desconto para nós arrematar o imóvel desses coitados aí. Vamos ganhar grana agora vamos ganhar grana. Aqui, vamos entrar no leilão de imóveis aqui. Esse leilão de imóveis tem imóveis da Caixa, que é só da Caixa Econômica, mas vamos nesse leilão de imóveis aqui, que tem vários outros bancos juntos. Aqui a gente pode fazer a pesquisa. Vamos comprar uma coisa onde? Vamos procurar em Sergipe. Em Sergipe nós vamos pegar bairro, não precisa, vamos pegar aqui apartamento, área rural, área industrial, comercial, casa, garagem, galpão, outros. Vamos ver as oportunidades que temos, né? Preço, nós vamos botar aqui para nós podemos gastar até, colocar aqui no preço, vamos botar 100 mil. 83 mil. E nós queremos um imóvel com 50% de desconto. Aqui, 50% de desconto. Vamos pegar financiamento, FGTS, seleciona todas as opções aqui para pegar todos os esquemas, todos os bancos, todas as modalidades também. Selecionamos tudo. Aqui, Caixa Econômica, Banco Inter, Banco Safra, Banco Santander, Banco Itaú, Bradesco. E agora, vamos procurar. Dá uma olhada, por exemplo, aqui, ó. A gente tem essa casa da Nossa Senhora do Socorro, avaliado pela Caixa por 220 mil reais. Dá para vender por 92 mil reais, 58% de desconto. Dá uma olhada nessa outra casa aqui, avaliada pela Caixa em 315 mil reais, por causa da localização, no bairro Bugio, bairro bom. Tá para vender por 144 mil reais, 54% de desconto. Deixa eu explicar logo como é que nós vamos ganhar a grana. Você viu ali a casa no Bugio ali que foi avaliada em 220 mil reais. Quer dizer o quê? Que um avalista do banco foi lá no lugar e avaliou aquela casa por 220 mil reais. Então aquela é a avaliação do banco. Aquela casa vale 220 mil reais, segundo o avalista do banco. Então se você for financiar aquele imóvel, você vai fazer a conta sobre aquele imóvel sobre 220 mil reais, certo? Esse imóvel de 220 mil reais avaliado pelo banco está para vender por 92 mil reais. São 58% de desconto. Então como é que nós vamos ganhar a grana? Nós vamos pegar 92 mil e vamos comprar o imóvel à vista. É nosso, é meu imóvel. Aí depois que nós compramos esse imóvel, a gente vai pegar esse imóvel e vai financiar esse imóvel no banco por 220 mil reais. Liga no esquema, nós vamos pegar 92 mil, vamos comprar o imóvel é nosso. Aí nós pegamos o imóvel, vamos no banco e financiamos esse imóvel por 220 mil reais. Vamos comprar esse imóvel de quem? Vamos comprar da gente mesmo. Então, eu vou pegar 92 mil, vou comprar o imóvel e vou financiar esse imóvel por 220 mil no banco. Então, dos 92 mil que eu gastei, eu vou pegar 220 mil num financiamento que eu vou fazer no banco. Só que o que acontece? Eu vou pegar esses 100 mil reais a mais, mas eu vou ficar devendo as parcelas no banco. E o que a gente vai fazer para pagar essas parcelas no banco? Nós vamos pegar um otário, um pobre coitado que não tem onde morar, que vai ter que pagar o aluguel. Nós vamos pegar um bocó, que não tem dinheiro para fazer que nem nós, que nós somos fortes, nós temos dinheiro. Então nós vamos pegar um trouxa para alugar a nossa casa e ficar pagando aluguel, pagando as prestações para nós. Tadã! E nós vamos ficar muito ricos! Mas antes de continuar para frente, é claro que se você prestou atenção, tem gente que vai falar, você se contradisse.
Você falou que o valor do aluguel é menor do que o valor da prestação. Sim, o valor do aluguel é menor do que o valor da prestação se você considerar a entrada que você dá no apartamento, que você dá para entrar no imóvel, os 30% que você dá no financiamento normal. Mas acontece que o financiamento vai ser feito no nosso nome, então a entrada já é nossa, então a gente não tem que dar a entrada, então a gente só tem que botar um bocó para pagar as prestações para nós. Então o que acontece? É só os 200 e poucos mil que a gente vai financiar no banco, vai pagar 300 mil de volta para o banco. Nós vamos pagar 300 mil de volta para o banqueiro, certo? Nós vamos pegar 100 do banqueiro, mas nós vamos ficar devendo 300 para o banqueiro. Só que esse 300, quem vai pagar vai ser o trouxa que vai morar de inquilino na casa. Por quê? Porque o coitado não tem onde morar. Ele vai ter que alugar a nossa casa ali. Só que o que acontece? O valor do aluguel daí vai pagar a prestação porque eu não estou contando com o valor da entrada no negócio. Beleza? Então eu não me contradisse. O valor do aluguel é mais barato do que o valor da prestação. Mas o valor da prestação só fica mais caro do que o aluguel se você considerar o valor da entrada que você tem que dar no negócio. Como a casa é nossa, nós já pagamos a casa à vista, é só o Bocó pagando as prestações. Então, o Bocó paga as prestações, a gente ganha 100 mil reais de lucro limpo, líquido pro bolso, sem trabalhar. Assim, maneira que você ganhar 100 mil reais sem bater um prego, sem carpir um lote, sem lavar uma louça, só botando um bocó para pagar as prestações para nós numa casa que nós vamos comprar e vamos refinanciar no banco. E vai ter um bocó para pagar as prestações para nós. Beleza? Essa é a maneira mais simples e fácil de ficar rico sem trabalhar. Claro que depois que a gente vai estar com 100 mil na mão, a mais na mão, aí pode fazer isso de novo e pegar outra casa e botar outro bocó para pagar as outras prestações para nós também. Beleza? É assim que fica rico. E aí, gostou da ideia de como se fica rico especulando no mercado imobiliário? Pois é, gente, chega a ser uma falta de respeito, né? Como é que o cara fala assim, não, vou pegar um bocó para pagar o aluguel para nós, pegar um trouxa para pagar as prestações para nós. Como é que pode, né? O negócio é tão natural, se tornou tão comum, tão normal explorar o seu semelhante, não vou nem dizer humilhar, mas ter a falta de respeito desse tamanho, né? Porque todo ser humano, por ser ser humano, deveria ter direito a uma moradia. Somos seres humanos, então deveríamos ter direito a uma moradia. Não deveríamos estar sujeitos à especulação, a ter que sustentar a gente sem trabalhar. Quem não trabalha, a gente que só especula, que compra e vende, que ganha dinheiro sem trabalhar, apenas fazendo a artimanhazinha como essa aí de comprar imóvel no leilão da Caixa, se tornou tão ridículo a maneira egoísta com que a nossa sociedade se desenvolveu e que a nossa sociedade aceita esse tipo de parasitismo. Dá uma olhada nessa notícia do Jornal Nacional para você entender a gravidade desse assunto que eu quero abordar contigo agora. A dificuldade que os brasileiros têm enfrentado para pagar as contas, as prestações de financiamento imobiliário, está aumentando o volume de leilões de casas e apartamentos dos inadimplentes. Nas grandes cidades brasileiras, um tipo de negócio cresceu este ano bem mais do que qualquer setor da economia. O mercado de leilões de imóveis. A venda pública de casas, apartamentos e terrenos pelo maior lance. A gente teve um cenário devastador aí de um aumento de 80% no número de leilões. Então, do mesmo jeito que tínhamos em 2018, por mês, 200 imóveis loteados em um edital de leilão, agora a gente tem de 800 a 1.000. Espera aí, gente. Isso é importante, hein? É importante entender. São de 800 a 1.000 famílias no Brasil, todos os meses, que perdem a sua casa para o banqueiro. São de 800 a 1.000 famílias que perdem a entrada de 30%, perdem as prestações que pagaram e saem da casa com uma na frente e outra atrás. Por quê? Porque o banqueiro botou a casa deles no leilão. Porque eles atrasaram a prestação. São de 800 a 1.000 famílias que perdem a casa onde moram todos os meses.
Tem de 800 a 1.000. É um procedimento bem rápido e direto, né? Se a gente falar na ponta da lei, a gente tem aí o primeiro passo, que seria notificar a dívida. Depois de 15 dias, se você não paga a dívida integral, se for citado corretamente, que também tem esse erro, a gente tem já a consolidação registrada na matrícula e após esses 60 dias para o leilão acontecer, né? Então a gente está falando que dentro de um semestre você perde o imóvel. Vamos entender isso daí, ó. Olha que absurdo. A pessoa lá deu a entrada, pagou a prestação por lá 25, quase 30 anos. Está lá 28 anos pagando prestação certinho, de repente ficou doente e ficou 3 meses sem pagar a prestação. Não importa o motivo, mas ficou 3 meses sem pagar a prestação. O banco faz a notificação e a pessoa tem 15 dias para quitar a dívida. Se a pessoa não quitar a dívida depois dos 3 meses, em 15 dias depois da notificação, o processo é bem rápido. O apartamento, o imóvel vai para leilão e em 60 dias o leilão já é consumado e a pessoa já perdeu a sua casa. Simples e rápido, desse jeito. Em 2022, 9.000 imóveis foram a leilão. No ano passado, 26.000. E no primeiro semestre deste ano, o número já era maior do que a soma dos 2 anos anteriores. 44.000 imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. Pode ser chamado de oportunidade, mas é também o capítulo final de uma história de perdas. Grande parte dos imóveis anunciados nesses leilões foi retomada de brasileiros que não conseguiram pagar dívidas de financiamento, condomínio, impostos. O crescimento exponencial desse mercado aponta para um conflito em que não são só os devedores que perdem, dizem os economistas. Sem dúvida. E o que nós temos é a visão de que a saturação da capacidade de pagamento das dívidas acontece de maneira sistemática e difundida, com impactos no país como um todo. Isso já foi mensurado em outras crises imobiliárias. A professora de Direito Econômico da USP destaca o nível de endividamento das famílias. Hoje, quase 8 entre 10 brasileiros estão endividados, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Vamos ser sinceros, gente. Vamos olhar os fatos e falar a verdade. O governo do Lula. O Lula é esquerdista comunista, né? O Lula, esquerdista comunista. O número de leilões mais que dobrou esse ano do que os 2 anos anteriores. Então, no governo do Lula agora, tem muito mais brasileiro perdendo seus imóveis do que tinha antes, do que tinha no governo do Bolsonaro, do que tinha no governo do Temer, do que tinha no governo da Dilma. Agora, no governo do Lula, tem muito mais gente perdendo suas casas no governo do Lula. E agora, no governo do Lula, 8 de cada 10 brasileiros estão endividados. 8 de cada 10, então de cada 10, 8 estão endividados. Isso é obra de comunista? Isso daí é obra de comunista ou é obra de capitalista? Essa é a esquerda brasileira? Essa é a obra da esquerda brasileira? 8 de cada 10 brasileiros devendo? Isso é a obra da esquerda? É esse o intuito? É isso que um governo de esquerda faz? É endividar as pessoas a ponto de 8 de cada 10 estarem endividados? É isso que um governo de esquerda faria? É isso que um governo de esquerda faz? Seja honesto, você que é petista, é isso? Isso é um governo de esquerda? Tenham a certeza de só assumirem compromissos financeiros que sejam perfeitamente encaixados no seu orçamento. Num país com tanta informalidade como o Brasil, com ciclos de economia curtos e contratos de financiamento longos, os problemas acontecerão. A Daniela e o marido estão nessa estatística. E agora, tudo que a família tem foi levado a leilão. Era a minha casa, era o meu lar. É aonde a gente construiu, trabalhou para ter aquilo lá. Foi tudo planejado, foi tudo contado e, pum, de uma hora para outra, você perde tudo. Bom, gente, eu sei que o vídeo já ficou comprido pra caramba, mas é importante, se você assistiu o vídeo até aqui, é importante a gente refletir. A gente precisa refletir. A maneira com que a gente se organiza como sociedade, ela está sendo uma maneira eficiente, uma maneira onde todos nós somos inclusos e fazemos parte dessa sociedade, ou a nossa grande maioria simplesmente serve a uma pequena
a um pequeno percentual de parasitas que não trabalham e que se aproveitam do sistema para viver no luxo sem trabalhar, explorando a comunidade, explorando e afetando a vida de tantas pessoas, fazendo mal, fazendo muita gente passar fome, passando apertado, sem ter casa, sem ter comida e dependendo de Bolsa Família. No Brasil, um país com tanto recurso natural, com tanta possibilidade, a gente está precisando de Bolsa Família para um monte de gente não passar fome. Isso é uma nação com governo ou é uma nação desgovernada? Fica a questão. E se você quer ficar rico, cara, parabéns para você. Grande opção para você fazer é comprar imóveis no leilão. Compre imóveis no leilão, faça seu dinheiro, fique feliz e enfie todo o seu dinheiro no seu cofrinho. Parabéns para você, que você assistiu o vídeo até aqui com a esperança de aprender alguma oportunidade de ganhar dinheiro sem trabalhar. Igual eu tinha dito, e agora eu fui.